Imagine chegar diante de Deus no dia do juízo e ouvir: "Eu nunca te conheci, afasta-te de mim." E essa pessoa não é um ateu, não é um criminoso, é alguém que passou a vida inteira dentro de uma igreja, que orou, que conhecia a Bíblia, que talvez até servisse num ministério. Mas e se eu te dissesse que a própria palavra de Deus descreve 5 perfis de cristãos que fazem exatamente isso e ainda assim não herdarão o reino de Deus? Não estamos falando de gente de fora. Estamos falando de pessoas sentadas no banco da igreja agora mesmo. E o 5º perfil é o mais aterrorizante de todos, porque essa pessoa não sente que está perdida. Ela tem certeza da sua salvação. Fique até o fim, porque o que a Bíblia revela aqui pode ser o alerta mais importante que você vai ouvir na sua vida. Tipo número 1. O cristão idólatra. A primeira categoria vai te surpreender, porque quando a Bíblia lista em 1 Coríntios 6, 9, os que não herdarão o reino de Deus, os idólatras aparecem logo no início. E a maioria das pessoas lê isso e pensa: isso não é comigo? Eu não adoro estátua nenhuma. Mas é exatamente aí que mora o perigo. Porque o idólatra moderno não tem altar em casa. Ele tem algo muito mais difícil de identificar. E muito mais difícil de abandonar. Êxodo 23 diz: "Não terás outros deuses diante de mim." Não diz apenas "não adore estátuas." Diz: "Não coloque nada acima de Deus." E aqui está a pergunta que poucos cristãos têm coragem de responder com honestidade. O que vem primeiro na sua vida? Porque ídolo não é só o que você adora de joelhos. Ídolo é o que você não consegue perder. É o que ocupa seus pensamentos quando você acorda. É o que dói mais do que qualquer coisa quando é ameaçado. Para muitos cristãos, esse ídolo tem nome de dinheiro. Para outros, tem nome de status, de conquista, de conforto material. E existe um detalhe que poucos percebem. Quando você ora mais para prosperar do que para se santificar, quando a sua fé virou ferramenta para conseguir coisas, em vez de um relacionamento com Deus, você já tem um ídolo, mesmo sem perceber. Mesmo continuando a frequentar a igreja todo domingo. A Bíblia nos mostra isso no jovem rico de Mateus 19. Ele não era um pagão. Guardava os mandamentos desde a juventude e buscou Jesus com uma pergunta sincera: "O que devo fazer para ter a vida eterna?" Jesus olhou para ele com amor. Mas então veio o teste. "Vai, vende tudo o que tens e vem me seguir." E a Bíblia registra algo devastador. Ele foi embora triste. Queria o reino, mas não estava disposto a soltar o ídolo. Foi embora sem o reino e sem o ídolo também, porque a morte um dia tira tudo. Esse cristão existe aos milhares hoje. Frequenta a igreja, dízima, ora. Mas existe algo que ele simplesmente não entrega a Deus. E o detalhe mais assustador é que ele nem percebe que isso é idolatria. Porque o ídolo moderno não tem forma de estátua. Tem nome de bênção. E é justamente por isso que é tão perigoso. Mas se esse perfil já é perturbador, o próximo vai te fazer repensar algo que talvez você esteja fazendo agora mesmo. Tipo número 2. O cristão que mora no pecado. O segundo perfil é um dos mais comuns dentro da igreja. É o cristão que vive em pecado sexual, que consome pornografia, que mantém um relacionamento adúltero, que se entrega à imoralidade repetidamente. E sempre tem um versículo pronto para justificar: "Deus conhece meu coração. Ninguém é perfeito. A graça cobre tudo." Essas frases soam reconfortantes, mas quando usadas para justificar o pecado contínuo, se tornam as palavras mais perigosas que um cristão pode pronunciar. Paulo responde isso diretamente em Romanos 6, 1 e 2. Permaneceremos no pecado para que a graça se multiplique? De modo nenhum. Essa resposta não deixa margem para interpretação.
A graça de Deus não é um cheque em branco. Ela não foi dada para que o pecado tivesse licença de continuar. E 1 Coríntios 6, 9 e 10 é ainda mais direto. Os imorais não herdarão o reino de Deus. Não diz os que pecaram uma vez. Diz os que vivem nesse estado, os que fazem do pecado sua morada. A Bíblia nos mostra Sansão como o exemplo mais poderoso disso. Ele era ungido, escolhido por Deus desde antes de nascer, dotado de um poder sobrenatural. Mas tinha uma fraqueza que nunca enfrentou com honestidade. Cada vez que caía, Deus ainda estava lá. E isso se tornou um problema, porque a misericórdia de Deus foi interpretada por Sansão como permissão. Ele continuou, voltou, repetiu. Até que num momento, a Bíblia diz algo que congela o sangue. Ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Continuou agindo como se tivesse o poder, mas estava vazio por dentro. Esse é o perigo real. Não é que Deus desiste de repente. É que o coração que continua escolhendo o pecado vai se endurecendo aos poucos, perdendo a sensibilidade, até que o arrependimento genuíno já não vem mais. A pessoa continua na igreja, continua orando, mas por dentro está cada vez mais distante de Deus. E por falar em algo oculto dentro da igreja, o próximo tipo vai te surpreender, porque você provavelmente já viu isso acontecer bem na sua frente, sem perceber. Tipo número 3. O cristão de duas portas. Esse perfil é mais comum do que você imagina. É o cristão que ora de manhã e consulta o horóscopo à tarde, que vai à igreja no domingo e durante a semana pesquisa tarô, simpatia, cristal ou amarração, que canta louvor com uma mão e com a outra busca respostas em práticas que Deus chama de abominação. Não de bobagem, não de superstição inofensiva, de abominação. Essa palavra está em Deuteronômio 18, 10, onde Deus lista adivinhação, feitiçaria e consulta a espíritos como coisas detestáveis diante dele. Não há espaço para relativizar. E Apocalipse 21, 8 é ainda mais direto. Na lista dos que não herdarão o reino, os feiticeiros aparecem ao lado de assassinos e idólatras. Deus não separa essas práticas por grau de seriedade. Para ele, quem abre essa porta está escolhendo um Senhor diferente, mesmo que ainda apareça na igreja todo domingo. O problema não é só o que você faz. É a quem você recorre quando está com medo, quando precisa de uma resposta, quando a vida a aperta. A Bíblia nos mostra o rei Saul como o exemplo mais trágico disso. Ele começou ungido por Deus, escolhido, abençoado. Mas foi se afastando progressivamente da voz do Senhor. E quando chegou o momento de maior pressão na sua vida, quando precisava de uma direção urgente, Saul tomou uma decisão que selou seu destino. Foi consultar uma médium em Endor. O homem que um dia foi ungido pelo profeta Samuel foi buscar resposta nos mesmos lugares que Deus havia proibido. E Deus não respondeu. O silêncio de Deus na vida de Saul não começou naquele dia. Foi o resultado de uma série de desobediências que foram abrindo espaço para outra porta. Hoje, o ocultismo não precisa de um endereço. Ele entrou pela tela do celular. Está nos perfis de astrologia com milhões de seguidores, nos vídeos de tarô para entretenimento, nas correntes de simpatia enviadas por WhatsApp entre cristãos. A embalagem mudou, a natureza não. E Deus continua chamando isso pelo mesmo nome. Mas se você achou esse tipo chocante, espere até ouvir o próximo, porque ele está na Bíblia numa lista onde você jamais esperaria encontrá-lo. Tipo número 4. O cristão covarde. Prepare-se, porque esse é o tipo que mais surpreende. Apocalipse 21, 8 traz uma lista dos que não herdarão o reino de Deus. E o primeiro nome dessa lista não é o assassino, não é o idólatra, não é o feiticeiro. O primeiro nome é o covarde.